Olá, estamos mais uma semana gravando para o canal no YouTube, também vai para o Facebook, estamos ao vivo no Instagram, saúde os irmãos do Insta, porque a conexão no Instagram é mais leve, então teve condições de eu manter, já no Facebook não teve, porque estava travando muito, exige mais internet. E a daqui de casa não é lá essas coisas, tá, irmãos? Então, hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram, né? Abri lá no Stories, naquele faça uma pergunta para mim, e também abri no Facebook, coloquei um flyerzinho e li algumas perguntas de vocês, selecionei e hoje vou estar respondendo. Apesar de que eu notei que as perguntas elas não mudam muito, ou seja, o povo tem preguiça de ver os antigos perguntas e respostas, porque as perguntas são basicamente as mesmas. Agora, dessa vez mudou algumas coisas, acho que por eu ter caminhado para esse ministério pró-Israel, então vieram algumas perguntas nesse sentido, mas o resto é basicamente a mesma coisa. E a primeira pergunta que eu recebi foi essa: você nunca casou? Já me perguntaram muitas vezes. Tem um vídeo meu no YouTube com esse tema, inclusive, por que nunca casei? Então, eu vou responder hoje, vou acrescentar bases bíblicas, mas você pode assistir esse que já está no canal, que também é bem completo, tá bom, meus irmãos? Então, não, eu nunca casei, eu nunca morei junto, eu apenas quando estive no mundo namorei, tá bom, amados? Namorava e namoros seculares, então eram sempre muito sofridos, eram sempre muito incompreensíveis para mim, porque eu não entendia, porque eu passava tudo aquilo na área sentimental, eram coisas horríveis, era muita inveja dos homens em relação à minha vida, em relação à minha alegria, em relação ao tipo de vida que eu levava, porque por mais que eu cantasse, tocasse como DJ, estivesse no mundo, eu tinha o meu emprego, eu sempre trabalhei, como eu já falei, né? Essas coisas eu fazia nos fins de semana. Não era a minha única profissão. Eu sou formada em relações públicas e trabalhava desde os 18 anos de idade. Amém, irmãos? Então, não, nunca casei, nunca morei junto. Fui para o Senhor solteira. Depois que eu fui para o Senhor, eu ainda tive mais um namoro secular. Bem no início da minha conversão, eu me batizei em setembro. Em fevereiro do outro ano, que foi 2013, eu tive meu último namoro, ainda caí em pecado e durou 2 meses só. Dali em diante eu entendi que ou eu casava para sempre ou eu ficava solteira. Não dava para negociar, não dava para manter um relacionamento de namoro secularmente, porque eu entendi que eu ia sofrer eternamente, ia ficar sempre nesse ciclo. Amém, irmãos? E eu não queria ficar nesse ciclo, então eu não me envolvi mais com homem nenhum. Ai, gente, tá prendendo aqui no meu cabelo. Depois disso, tá bom? Consegui soltar. E eu separei a palavra para essa pergunta em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, dos versos 9 ao 11. E diz assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. Então é até aí, né? O que ele diz? Se você aguenta, fica solteiro. Mas se você casou, não separe, você vai ter que aguentar o tempo de oração, de jejum pelo seu cônjuge. Então foi isso que eu não quis, tá bom? Então ele fala, se você aguenta, fique solteiro, foi o meu caso, eu aguento tranquilamente, não tenho pretensão nenhuma de casar hoje em dia, não sinto falta de ter alguém, nem namorado, nem marido, enfim, a obra me preenche, me ocupa e me preenche a obra de Deus. Mas se você não aguenta, diz o apóstolo Paulo, case, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Em outras traduções, é melhor casar, né, irmãos, do que abrasar.
Então ele fala isso. Mas se você já casou e se converteu no meio desse caminho, não separe, tá bom? Foi o conselho de Paulo e eu acho que cabe perfeitamente aí para essa pergunta, para minha vida. A segunda pergunta, o que te trouxe a Cristo? Como foi a sua conversão? Também já falei 1000 vezes, tem vários testemunhos meus no canal. É como eu digo, as pessoas têm preguiça, né, gente? Preguiça e ficam perguntando, ou então não tem assunto para perguntar e perguntam essas coisas que já foram faladas. Então eu vou resumir bem essa resposta, mas tem completa no meu testemunho. Eu tenho 2 testemunhos no canal. Um é a gravação de um piloto, tá? Pro começo do meu canal que eu fiz, comecei com o meu testemunho. E o outro é o testemunho contado na igreja. Naquela época eu ainda frequentava Laodiceia, então foi numa igreja de Laodiceia. Mas hoje eu recebi um chamado de Deus, uma ordem para não frequentar mais. A não ser que eu vá pregar sobre Filadélfia e Laodiceia. E eu aviso logo as igrejas quando me convidam, e é claro que elas não querem, porque eu vou falar muito mal de Laodiceia, e elas sabem que elas são Laodiceia. Então, a menos que queiram se arrepender, queiram mudar, não me chamem para pregar, porque eu vou pregar a verdade. Vocês não vão gostar, provavelmente, nada de ouvir. Mas nessa época, eu fui por ordem de Deus e dei o meu testemunho ali. O que me trouxe a Cristo, eu fui por amor, tá, gente? Não me aconteceu nada pra ir pela dor, graças a Deus. Eu sempre digo que quem vai pela dor é burro, porque espera acontecer o pior pra se converter. Então eu sou uma mulher, graças a Deus, muito inteligente. E eu nunca esperei sofrer pra ir pra Jesus. Graças a Deus ele se apresentou a mim por amor e eu disse sim ao chamado dele. Então eu fui por amor. E como foi? A minha mãe, que já era convertida, ela e o meu pai já eram 5, 6 anos na minha frente. E ela me deu a ordem. Ela veio com a palavra em Apocalipse 4, que falava do trono de Deus, de visões maiores, mais altas. E falou que estava na hora. Tá, gente? Falou que estava na hora. E me deu essa palavra e disse, olha... e eu falei, o que eu tenho que fazer então, né? Se tá na hora... ela falou, você tem que se batizar nas águas. É o primeiro passo para você se converter a Jesus. E eu falei, ok, pior do que tá a minha vida não vai ficar. Se Jesus é Deus e ele tá me chamando, eu confio que vai ser o melhor para mim. Mas eu fui toda troncha, viu, gente? Eu fui no auge do mundo. Eu estava como DJ na época do meu batismo. Eu bebia, fumava cigarro, me relacionava com um monte de homem. Então eu não esperei ficar boa para me batizar. Eu fui toda troncha, toda bichada. E após aquela confissão, após aquele ato, o mundo espiritual começou a trabalhar em mim. O mundo espiritual de Jesus, tá bom? De seus anjos. E os demônios também, mas para eu não conseguir ficar firme. Só que eles perderam, porque o meu caminho foi o da palavra de Deus, o meu caminho foi o da oração, o meu caminho foi o de renúncia. Tudo que Jesus me pediu, eu entreguei. Então não teve como a casa ficar adornada para o diabo. A casa ficou adornada para Deus, como diz aquela palavra lá em Mateus, né, gente? Quando o espírito imundo sai de alguém, ele vaga por lugares sem água. Só que Jesus é a água da vida. Então eu bebi da água de Jesus. Então eu não estava sem água para o diabo. Por isso ele não conseguiu entrar com 7 espíritos piores. Ele perdeu, ele foi derrotado para a honra e glória do Senhor Jesus. E a cada dia ele é mais envergonhado com os meus testemunhos, com a minha vida. E esse é o Senhor Jesus, para sempre vencedor, para sempre ele será o maior no mundo espiritual. Ele é capaz de derrotar todo o inferno com um sopro de sua boca. Sabe o que é isso aqui? É assim, ele faz isso e o inferno é derrotado, é caído para todo sempre. Como é ser árabe cristã? Você já foi rejeitada por isso? Na verdade, gente, eu sou neta de libanês. Então eu não sou árabe. Eu sou brasileira cristã. Eu acho que a pessoa... É isso que eu digo. Às vezes eu falo do meu apoio para Israel e tudo. E as pessoas pensam que eu sou ou judia ou árabe. Então eu tenho uma descendência árabe? Tenho.
eu sou neta de libanês, tá bom, irmãos? Mas eu sou cristã. Eu não sou muçulmana e o meu avô não era muçulmano, nem o meu bisavô. Eles eram árabes cristãos, só que católicos, tá bom? Então eu não venho de uma descendência muçulmana e não sou legitimamente uma libanesa, porque não nasci no Líbano. Eu sou descendente, mas nasci no Brasil e já como cristã católica. No decorrer da minha vida, eu me converti a cristã evangélica. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, graças a Deus, eu me libertei do grande engano, da grande mentira que é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica é a grande meretriz que está encharcada com o sangue dos justos. Ela é uma mentirosa, é uma prostituta. Infelizmente, é a Bíblia que diz isso, não eu. Veja lá no livro de Apocalipse o que ele fala da grande meretriz. O que o Bolsonaro, a quarta pergunta, tem a ver com o arrebatamento? Essa pergunta foi boa, viu? Essa pergunta aqui, ela não foi bestinha, não. Ela foi bem inteligente. Na verdade, gente, o Bolsonaro tem tudo a ver com o arrebatamento. Por quê? Porque Deus escolheu o Brasil nessa altura do campeonato para mostrar o último grande avivamento pré-arrebatamento. E coube a Deus escolher a nação brasileira como exemplo de que é possível se reerguer, de que é possível se reestruturar e levar uma vida legitimamente cristã como nação. Amém? E coube a Deus escolhê-lo. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita a todos quanto escolhe. E ele escolheu este homem. É isso. Deixa eu ver se eu botei alguma consideração aqui. Certo, ele assumiu o Brasil nos últimos 4 anos pré-arrebatamento. Ele vai fazer do nosso país um exemplo de avivamento, ou seja, de arrependimento para o mundo inteiro. Então, eu acho sim que não tem mais de 4 anos para o arrebatamento. Tudo tem se cumprido. Nós estamos no fim. O fim é agora, é na nossa geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do apocalipse. Porém, nós podemos escolher se vamos ser arrebatados conforme as nossas obras aqui na terra ou se vamos ficar e passar pelos 7 anos de tribulação, que serão terríveis. A Bíblia diz que será o pior tempo que a terra vai viver. Então, irmãos, a gente tem que ajeitar a nossa vida agora, certo? Já chega de brincar com o evangelho. Já chega de dizer que é crente e fazer coisas que não agradam a Deus. Esses não vão subir. Quem vai subir? Aquele que desde já está com a vida reta, ajeitou os caminhos, nivelou os vales, aplanou os montes, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 40. Amém? Então é isso. Aí perguntaram de novo uma pergunta relacionada com esse negócio de árabe ou judia. Você é árabe ou judia? Nenhum dos dois. Eu sou gentia cristã. Mas se for ver a minha descendência, é árabe. Porque eu sou neta de libanês. Tá bom? Mas eu sou gentia e eu sou cristã. Eu creio que Yeshua é o Messias. Eu creio que Jesus, como os árabes cristãos dizem, é o Messias, é Deus. Eu não creio que Alá é Deus. Eu creio que Alá é o demônio. Que eles foram enganados, os muçulmanos, pensando que é Deus. Tá bom, irmãos? Mas eu creio que Jesus, Yeshua, Jesus, Cristo é o Mashiach. É o Messias bendito de Israel. Então vamos lá, a 6ª pergunta. Por que os judeus, mesmo messiânicos, não aceitam o nome Jesus, e sim Yeshua? Essa é boa também, viu? Porque eles acham que foi um erro de tradução. Tá, gente? Ao pé da letra do grego, traduzindo essa palavra Jesus, significa isto é um porco. Então, ao pé da letra é isso. E eles acham que é uma afronta ao Messias. Amém? Porém, eu chamo Jesus. Por quê? Aos gentios foi ensinado assim. E eu creio que Deus recebe, pois entende que a nós foi passado dessa forma. Tá bom, meus irmãos? Como gentios, sempre levamos a melhor, né? O resumo é esse.
Por quê? Porque não somos obrigados a nada, gente. É muito melhor ser gentil, sinceramente. Apesar de que os judeus são o povo eleito, eu amo ser gentil, porque eu não sou obrigada a nada, entendeu? Nós somos reflexo da graça e não da lei. Então, se a nós foi ensinado Jesus, se isso do grego significa isto é um porco, Jesus ele não recebe como isto é um porco. Ele recebe como o filho de Deus, porque ele sabe que para nós foi passado assim. Tem coisas que mesmo no erro, Deus entende que foi no tempo da ignorância. Vocês conseguem entender isso? Amém. Então é isso. E eu tenho uma base bíblica para isso, tá? Tá em Gálatas 3, dos versos 27 ao 29. Essa música, eu coloquei ela muito lenta. Eu tô achando que ela tá meio distorcida, então eu vou botar ela no tempo melhor aqui. A base bíblica que eu vou falar, ela tá em Gálatas, capítulo 3, versos 27 ao 29. E diz assim essa palavra: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Jesus nos legitimou. Seja qual for o nome, é correto chamar Yeshua, Jesus, Cristo, Jesus. É correto, porque Jesus nos legitimou. Ele nos colocou como legítimos herdeiros, como a legítima geração, a descendência de Abraão. Então, nós fomos adotados como gentios. Amém? Então, quem nos legitima é Jesus. Então, nós não somos obrigados a nada. Podemos chamar Jesus, Yeshua, Jesus, Cristo, Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Adonai, Hashem. Jesus é o próprio Deus. Amém? O resumo é esse, irmãos. Próxima pergunta. 7ª pergunta. Separei 8 perguntas, tá? Então vamos para as 2 últimas. Você prefere ser arrebatada ou morrer como mártir? Claro que eu prefiro ser arrebatada, né, gente? Claro. E vou. Vou porque tenho me guardado irrepreensível até o encontro com o Senhor nos ares. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16 ou 17, Paulo fala sobre o arrebatamento. Então, leia lá. Eu prefiro e eu tenho ajeitado a minha vida para isso. Amém? O grande segredo para ser salvo, irmãos, é não esperar a dor. Como eu não esperei para ir para Jesus. E depois disso, consegui manter uma vida reta e não cambaleando na fé aqui nesta terra. Porque assim seremos poupados, levaremos a melhor. Tá? A Bíblia diz em Apocalipse 3:10 que a igreja de Filadélfia, essa igreja ela não é necessariamente um templo físico, mas ela é um sistema no nosso coração irrepreensível e que por ela não ter negado a palavra, não ter negado o nome do Senhor, não ter se corrompido por dinheiro, por riquezas, por cargos, por status, ela será poupada da grande tormenta que há de vir para pôr à prova os povos da terra. Então, Deus promete sim poupar este povo da grande tribulação. E eu creio que eu estou neste meio. Creio e por isso eu prego. E também te convido a vir para este povo que não se corrompe. Se você já aceitou propina, sabe, em troca da palavra de Deus, se você já aceitou dinheiro para pregar o evangelho, para levar as coisas de Deus, se arrependa. Ainda tem chance para você. E isso tem a ver com a última pergunta. Vamos agora entrar mais profundamente nesses sistemas inimigos de Filadélfia e Laodiceia. Então vamos lá. A última pergunta é: o que é Filadélfia e Laodiceia? Qual a base bíblica? Então é isso. Filadélfia e Laodiceia são as 2 últimas igrejas que permanecem aqui na terra antes do arrebatamento. E elas, infelizmente, são inimigas.
porque elas são opostas. Uma é prostituta, uma é mentirosa, uma é cega, nua, pobre, e a outra tem aparentemente pouca força, mas é a que agrada ao Senhor Jesus. Então vamos ler. Bases bíblicas para essa pergunta começa em Isaías 50, dos versos 1 ao 5. Eu vou resumir para vocês porque eu já sei meio que de cor essa palavra. Em Isaías capítulo 50, dos versos 1 a 5, Deus, ele pede a carta de divórcio de nós, da mãe que ele repudiou. Então, essa mãe repudiada é Laodiceia, tá bom? Ele pede a nossa carta de divórcio de toda a igreja. Igreja aí é a tipologia dessa mãe que se prostitui, que se corrompe, tá bom, irmãos? Em Mateus 21:13, também Jesus fala como gostaria do nome da sua igreja. E diz lá, minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês, pelo contrário, estão fazendo dela covil de ladrões. Então, o que Deus estabeleceu, o que agrada ao coração do Filho, que também é o próprio Deus, é a casa de oração. E a casa de oração é Filadélfia. Então, agora, depois dessas duas primeiras bases, nós vamos entrar na palavra propriamente dita, que está em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 22. Vamos ler. Eu separei aqui para vocês. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei, isso aí é o próprio Jesus falando, que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia é uma igreja aparentemente fraca, mas que para Deus é forte. Lembrem-se, Deus não vê como homem. Amém? O homem vê com os olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê a intenção mais profunda de um coração. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. De todas as 7, Filadélfia foi a única que Jesus disse que ama, que amou, que ama. Amém, irmãos? Então é muito lindo. É muito linda, na verdade, a promessa que Jesus faz para essa igreja. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa hora da provação são os 7 anos de tribulação. Então, essa palavra, Apocalipse 3:10, acaba com a teoria pós-tribulacionista ou meso, porque Jesus promete poupar somente uma. E as que já morreram no Senhor viram Filadélfia, porque no dia do arrebatamento ressuscitarão. Tudo isso Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando dos perseverantes. Jesus está falando dos que não se corromperam e que, se tiverem vindo a se corromper, se arrependeram antes do arrebatamento. Amém, amados? Porém, nós não sabemos dia e hora, por isso temos que nos arrepender a todo momento, para que não sejamos pegos de surpresa. Por isso ele disse, guarda o que tens, Filadélfia, para que ninguém roube a tua coroa. O que é a coroa, irmãos? É a vida eterna. É a coroa da vida eterna. Amém? Para sempre ao lado de Jesus, por toda a eternidade. Esse é o melhor prêmio, sem dúvida, que nós podemos ganhar. Que as nossas almas podem ganhar. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Então, a Filadélfia foi dito isso. Vamos agora a Laodiceia.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é fria nem quente, melhor seria se fosse fria ou quente. Assim, porque você é morna, Laodiceia, nem fria nem quente, eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Olha que, já pensou? Que lindo ouvir isso, para não dizer o contrário. Que Deus, o próprio Deus, está com vontade de vomitar essa igreja da boca dele. Gente, é muito sério. Você diz: estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, cega, nua e pobre. Eu te dou este conselho, Laodiceia. É porque, né, a gente falando, confunde. Eu te dou este conselho, Laodiceia. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rica. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Lembra que ele falou que ela estava cega? Que ela se dizia ter tudo, de nada ter falta. Assim a gente vê essas grandes denominações hoje. O Senhor me revelou que Laodiceia é toda a igreja que registra como denominação para ser isenta de impostos e assim viver de dízimos e ofertas. Eu já li o 18, né? Compre de mim ouro, você se tornará rica, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Já li. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Então, Filadélfia e Laodiceia é isso. São as igrejas que Jesus descreveu em Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 ao 22. Uma será poupada e a outra sofrerá terrivelmente. E acima de tudo passará vergonha, porque se dizia de nada ter falta, se dizia ter tudo, e vai ficar aqui na tribulação, quer dizer, lindo para a cara dela, né? Porque, gente, a maior prova de que nós estávamos no caminho certo vai ser o arrebatamento. Vai ser milhares de cristãos terem sumido num sopro, numa ordem. E diz lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Pois dada a ordem e ouvido a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Ele. Então, a maior vergonha vai ser ficar aqui dizendo que era igreja. Possivelmente dizendo até que era Filadélfia, mas na verdade era Laodiceia. O fogo do Senhor provará. Ele queimará tudo que for palha e refinará todo metal precioso. O que era precioso, o que era justo, o que era reto, vai subir, vai ser arrebatado com o Senhor nos ares. Vai participar dos 7 anos de casamento, das bodas do Cordeiro. Enquanto a terra sofrerá 7 anos na tribulação, Filadélfia usufruirá de 7 anos de um legítimo casamento judaico, pois o noivo é judeu. Judeu legítimo. Um casamento judeu dura 7 dias. Sabia? Então, um dia para Deus é como 1000 anos. Jesus vai nos dar este casamento. Jesus vai nos desposar e nós passaremos de noiva a esposa. E ele passará de noivo a esposo para todo sempre. Então, seja Filadélfia, não seja Laodiceia. Nem que você rompa com a sua denominação e comece uma obra simples na sua casa. Mas saia do erro, saia do engano, peça carta de divórcio à mãe repudiada, antes que seja tarde. Eu sei, irmãos, que isso choca. Eu sei que muitos cristãos estão confortáveis em suas denominações. Sei sim. Porque eu mesma passei por 4 antes de abrir a casa de oração com os meus pais. E quando nós fomos exortados
a sair de Laodiceia, a não frequentar mais nenhuma denominação, a não ir pregar, louvar ou testemunhar nelas. Nós sofremos. Porém, hoje nós entendemos que Deus não está naquela igreja. Ele ainda convida a Laodiceia a se arrepender. Porém, provavelmente ela não vai. Porque as riquezas, as honras deste mundo cegaram esta igreja. É muito mais difícil ser Filadélfia. Mas eu te garanto que melhor é o fim das coisas que o começo. Filadélfia pode sofrer, pode ter pouca força, mas no fim ela será promovida. Então, esse foi mais um Perguntas e Respostas. Vamos orar para encerrar. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por mais uma gravação. Obrigada por me dar a oportunidade de falar da Tua verdade. Capacita mais e mais a minha vida para falar deste poder, Senhor. Esse poder nada pode resistir, Pai. Os grilhões são quebrados agora e a Tua glória manifesta. Pai, abençoa o meu canal no YouTube, para que eu seja mais e mais canal de bênçãos. Abençoa o meu Facebook, o meu Instagram. Abençoa todas as minhas redes sociais, para que eu possa levar a Tua verdade através delas. Abençoa a minha vida, a vida da minha obra, Casa de Oração Filadélfia Israel. Eu te peço em especial por todos os árabes e judeus, por toda a geração de Ismael e Isaque, Pai, para que se beijem, Senhor, e venha a paz. Não mais a paz desta terra. Sabemos que quando disserem paz e segurança, é então que virá repentina destruição. Mas a paz que só pode vir do Teu reino. O Teu reino não tem fim, Senhor. O Teu nome é salvação. Jesus e Yeshua quer dizer, não isto é um porco, pode ser ao pé da letra, mas para os que Te amam, para os que são espirituais, significa salvação. Oh, Rabaxere de Calabás. Pai, vem com a Tua glória. Vem com os Teus trovões e relâmpagos de puro poder. Sopra na cara do inferno e destrói todas as fortalezas. Eu te peço, tira do cárcere as vidas que estão presas em Laodiceia. Traz para Filadélfia, abre a prisão, abre as celas. E traz, Pai, para a Tua maravilhosa luz. Que eles sejam de Deus e guardados, e assim o maligno não poderá tocá-los. Obrigada por tudo até aqui. Obrigada por me dar sabedoria, que não vem de mim, vem de Ti, Papai. Cada vez mais, Senhor. E eis-me aqui, Pai. Envia-me. Envia-me. Eu não aceito mais, Senhor, as minhas promessas retidas. De canto. Eu não aceito. Eu sou fiel à Tua palavra. Eu cumpro o Teu ide. Eu não vivo em prostituição, mas em santidade. Agora abre a cela e libera tudo o que é meu por direito. Eu não vou mais aceitar nada que seja meu e que esteja retido por Satanás. Eu dizimo com sabedoria. Eu dizimo para a Tua obra. Tu sabes do meu coração. Eu oferto com meu suor naquela casa de oração. Eu cuido de vidas que eu nem conheço pessoalmente, porque Tu me ordenas e eu Te obedeço, Pai. Faça, Pai. Chegou a hora de agir. Eu contesto, pelo sangue de Jesus, tudo que é meu por direito. Eu compareço ao tribunal de Cristo nesse dia e digo, justo juiz, decide a minha causa. Se ainda houver pendências que o diabo possa impedir essas bênçãos de chegarem até a minha vida, então autoriza ele a me roubar essas bênçãos. Mas se não existe brechas, Pai, libera. Talvez eu nunca tenha contestado. Talvez eu estivesse até agora na minha zona de conforto. Mas agora eu quero. Agora eu tomo posse de tudo que é meu por direito. Yeralalalala calabaias de canto enenahai. Relababababasuri e cantarabia.
Ou rabachou menerras. Agora, em nome de Jesus. Assim eu te peço por cada vida. Assim eu te peço por cada um que me assiste. Assim eu dissipo toda obra contrária contra a minha vida e a vida da minha casa e a vida da nossa obra. Em nome do Senhor Jesus, eu ligo no céu como já está na terra essa oração, conforme Mateus 18:18. Amém e amém. Esta foi mais uma gravação. Eu espero que as respostas às perguntas que vocês me fizeram sejam luz. A sombra da Bíblia, da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Aleluia. Oh, papai, obrigada. Rela babababa soire mekenefas. Yera la 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 chere la 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 yera la 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 soire. Alamandras de cas. Alamandras de cas.